Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai embarcar numa viagem para o futuro, um futuro bem distante, mas um futuro inevitável do nosso planeta, onde vamos descobrir o destino final dos nossos oceanos. Pois é, essa pergunta parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas a ciência já tem uma resposta bem clara para isso. Um dia, a Terra vai se tornar um mundo sem água. A grande questão não é se isso vai acontecer, mas sim quando. E a resposta, acredite, não está aqui no nosso planeta. O grande responsável por esse futuro drástico não é a humanidade, não. É a mesma força que, hoje, permite que a vida exista por aqui, o nosso Sol. Vamos entender direitinho como a nossa estrela, de forma lenta e gradual, vai se transformar na causa do fim da vida na Terra. Tudo começa de um jeito bem sutil, com o aumento contínuo da energia que a Terra recebe do Sol. Um processo que já está acontecendo, aliás. Para a gente ter uma ideia em números, um estudo super importante do CNRS, que é o Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, mostra o seguinte: hoje a Terra recebe, em média, uns 341 watts por metro quadrado de radiação solar. O ponto de virada, aquele momento em que a evaporação dos oceanos vira um caminho sem volta, acontece quando esse número chegar a 375 watts por metro quadrado. Esse é um número mágico, ou trágico, né? Um aumento de só 10% na energia que a gente recebe do Sol. Pode parecer pouca coisa, um aumento pequeno, mas para o equilíbrio super delicado do clima da Terra, isso é o gatilho para um desastre em escala global. É o ponto de não retorno. E como o próprio relatório do CNRS aponta, isso não é culpa de ninguém. É uma consequência inevitável do ciclo de vida de uma estrela. O Sol, como tudo no universo, está envelhecendo, e parte natural desse processo é ele ficar cada vez mais brilhante. E para a gente entender por que ele brilha mais, a gente precisa falar de um termo da astrofísica, a sequência principal. Pensa assim, é como se fosse a fase adulta e mais longa da vida de uma estrela. Existe um equilíbrio perfeito ali. A gravidade, com sua força gigantesca, tenta esmagar a estrela para dentro. Só que a energia da fusão nuclear, que acontece lá no núcleo, empurra tudo para fora. É nessa fase que o Sol transforma hidrogênio em hélio, liberando toda a luz e calor que a gente recebe. Essa linha do tempo ajuda a gente a se situar. O Sol tem uns 4,5 bilhões de anos, então ele está bem na metade da sua vida estável, na tal da sequência principal. O problema é que conforme o hidrogênio do núcleo vai acabando e virando hélio, o núcleo fica mais denso, contrai e esquenta. Isso faz com que as camadas de fora do Sol se expandam e brilhem com mais força. E muito, mas muito antes dele virar uma gigante vermelha, esse brilho extra já vai ter selado o destino da Terra. Ok, então a gente já sabe que o Sol vai ficar 10% mais brilhante. Mas como é que isso, na prática, faz os oceanos inteiros evaporarem? A resposta está num ciclo vicioso, uma bola de neve climática que os cientistas chamam de efeito estufa descontrolado. Vamos ver o passo a passo dessa catástrofe. Primeiro, o Sol mais forte esquenta os oceanos, e a evaporação aumenta muito. Isso vai enchendo, saturando a nossa atmosfera com vapor d'água. É aqui que o ciclo vicioso começa para valer. Esse vapor todo funciona como um cobertor, prendendo o calor que a Terra tentaria mandar de volta para o espaço. Com mais calor preso, a temperatura sobe ainda mais, o que, claro, acelera mais ainda a evaporação. Isso se retroalimenta, até que lá no alto, na estratosfera, a radiação ultravioleta do Sol quebra as moléculas de água, o H2O. O hidrogênio, que é super leve, simplesmente escapa da gravidade da Terra e se perde no espaço para sempre. A gente fala muito sobre o CO2, e com razão, mas é fundamental entender que o vapor d'água é, na verdade, o gás de efeito estufa mais potente e abundante da nossa atmosfera. Quando os oceanos começarem a ferver, a quantidade de vapor vai ser tão absurda que vai criar um efeito estufa extremo, e a temperatura na superfície vai ser totalmente incompatível com a vida como a gente conhece. Pessoal, só uma pausa rápida aqui. Se vocês estiverem gostando de mergulhar nesse assunto, por favor, considerem compartilhar o canal e deixar o like. Isso ajuda demais a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo mais a fundo. Valeu! Agora que a gente já entendeu o mecanismo, o como, vamos para a pergunta que não quer calar. Qual é a data de validade do nosso planeta azul? Quando é que o cronômetro zera? Bom, essa é uma pergunta que a ciência tenta responder há muito tempo. E os modelos de computador foram ficando cada vez melhores, mais precisos, conforme a tecnologia foi avançando. E por um bom tempo, o cenário que esses modelos mostravam era, digamos, bem mais alarmante.
Alguns dos modelos mais antigos, que tinham menos poder de processamento, calculavam que a Terra poderia se tornar inabitável em apenas 150 milhões de anos, o que, em tempo geológico, é um piscar de olhos. Só que a ciência evolui, né? A equipe francesa, nesse estudo que foi publicado na renomada revista Nature, usou modelos climáticos tridimensionais muito mais sofisticados para recalcular esse prazo. E aqui está a nova estimativa, a mais confiável que temos hoje. O prazo final é de aproximadamente 1 bilhão de anos. É dentro desse período que o Sol vai atingir aquele ponto crítico dos 375 watts por metro quadrado e vai dar a largada no processo que lentamente vai consumir todos os nossos oceanos. Mas essa descoberta é muito maior do que só prever o nosso futuro. Ela tem uma implicação direta numa das maiores buscas da história da humanidade: a busca por vida em outros planetas. E isso nos leva a um conceito fascinante: a zona habitável. Pensa nela como uma zona dos cachinhos dourados ao redor de uma estrela. Não é nem perto demais para a água ferver, nem longe demais para ela congelar. É a faixa de distância exata onde um planeta poderia ter água líquida na superfície, e a água líquida é considerada essencial para a vida como a gente conhece. O que é incrível é que, ao estudar o fim da Terra, esse estudo ajuda a gente a definir com mais precisão onde fica a borda interna dessa zona. Ou seja, qual é a distância mínima que um planeta pode ter de sua estrela antes de entrar naquele efeito estufa descontrolado. E para uma estrela do tipo do nosso Sol, esse limite agora foi recalculado. Fica em 0,95 unidades astronômicas. Só para a gente ter uma referência, uma unidade astronômica, ou UA, é exatamente a distância média entre a Terra e o Sol. A gente está a 1 UA. O que esse estudo mostra é que um planeta parecido com o nosso precisa estar só um pouquinho mais longe que 0,95 UA da sua estrela para conseguir manter seus oceanos por bilhões de anos. A gente está quase no limite. E o ponto final aqui é sensacional. Ao entender como a vida vai acabar no nosso próprio planeta, a gente ganha uma régua cósmica para medir o potencial de vida em outros mundos. O destino da Terra serve como um guia para a gente procurar exoplanetas que nesse exato momento podem estar no auge de sua fase habitável. 1 bilhão de anos parece uma eternidade, mas não deixa de ser um lembrete de que o nosso mundo tem um prazo de validade, um ciclo de vida definido pelas leis da astrofísica. E para você, o que acha desse prazo cósmico para o nosso planeta? Deixe sua opinião, suas reflexões aí nos comentários. Obrigado por acompanhar e até a próxima análise.